Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 119. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo. Antes de nós começarmos a ler, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade e fidelidade, que através do Teu Santo Espírito, Pai, nós possamos ter conhecimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, revelação daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos sermos transformadas pelo poder que está nas Suas Escrituras, Senhor. Que possamos ver algo novo sobre você, como nós nunca vimos antes. Que possamos terminar essa leitura te amando mais e mais, Senhor, e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Se existir algo errado que nós tenhamos entendido no passado sobre a Tua palavra, que hoje possa ser consertado pelo poder da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler para vocês Crônicas. Voltamos para Crônicas neste método cronológico. Então, vou ler para vocês 1 Crônicas, dos capítulos 7 ao 10. 1 Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Simrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia da sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia. Eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Jediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri. 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zimira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Jadiel foi Bilã. Esses foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Hupim eram filhos de Ir, e Usim era filho de Aer. Os descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Os descendentes de Manassés. Esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho da sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolquete deu à luz a Isode, Abiezer e Malá. Esses foram os filhos de Semida: Alã, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered,
pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Oron alta e Bet-Oron baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aliá com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Sean, Tanak, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Azer. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o pai de Bir-Zavite. Eber gerou Jaflet, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflet, Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflet. Esses foram os filhos de Somer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. Esses foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofa, Imna, Seles e Amal. Esses foram os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itirã e Beera. Esses foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Esses foram os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. 1 Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafa, o quinto. Esses foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Zefufá e Urão. Esses foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaates, Naamã, Aias e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na cidade de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitute e Eupau. Esses foram os filhos de Eupau: Eber, Mizan, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sassaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupau. Jaquim, Jicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispam, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sassaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jazerias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão.
Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca, o do seu filho mais velho, Abidom, e os seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aior, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto dos seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete. Asmavete e Zinri gerou Mosa. Mosa gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos do rei de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram Utaí, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri, e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaias com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os descendentes de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão, Elã, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Binias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoraíbe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. E Masal, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de família era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Asabias, um merarita. Baquebacar, Eres, Galau e Metanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaias, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas às portas eram Salum, o chefe Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas à porta do rei. A leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas, que pertenciam ao acampamento dos levitas.
Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas as portas responsáveis por guardar as entradas à tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas. O Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem os guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, eram de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham de vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho da coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de família levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas. Malquizua, Abinadab e Esbal. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaias, o filho deste Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela.
Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear, os mortos encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, o mais corajoso deles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque ele foi infiel ao Senhor e não obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém. 1 Crônica 7 oferece uma visão geral das genealogias das tribos de Israel, com foco especial na tribo de Efraim. O capítulo começa listando os filhos de Isacar, uma das tribos, e seus líderes. Em seguida passa para a tribo de Benjamim, onde nomes e números são detalhadamente fornecidos, destacando a importância desses registros genealógicos para a identificação das diferentes famílias dentro da tribo. O foco principal deste capítulo recai sobre a tribo de Efraim. Ele detalha a linhagem de Efraim, um dos filhos de José, e menciona que Efraim liderou um movimento de expansão de sua tribo, o que é de grande relevância histórica para entender como as tribos se espalharam e se estabeleceram na terra de Canaã. O capítulo começa com a tribo de Isacar e imediatamente nos é apresentado um vislumbre da sua linhagem e liderança. Em seguida, o foco se volta para a tribo de Benjamim, e que nos fornece todas as informações sobre a genealogia e os líderes dessa tribo, e é uma tribo que teve um papel importante na história de Israel, e isso é refletido na atenção dada aos seus líderes e descendentes. Entre os nomes mencionados estão Belá, Ezi e Azel. Estas genealogias servem para rastrear a herança da tribo de Benjamim, que desempenhou um papel fundamental na formação do reino de Israel. Na sequência, chegamos em Naftali, embora de forma mais resumida, mas nos apresenta o líder e os filhos de Naftali. Esse capítulo, embora possa parecer uma enumeração de nomes e linhagens, é um elo vital na corrente que liga as tribos de Israel às suas origens e à promessa divina. Cada tribo desempenhou um papel único na história do povo de Deus, e essas genealogias nos ajudam a traçar suas jornadas ao longo dos séculos. Ao explorar essas genealogias, somos lembrados da importância de lembrar nossas raízes e de continuidade das promessas de Deus ao longo da história. Cada nome listado representa uma parte da narrativa maior de fé e da fidelidade de Deus para com o seu povo. O capítulo 8 também fornece informações detalhadas sobre as famílias que descendem de Benjamim, mencionando nomes como Belá, Bequer, Naamã, Aias e Gera. Esses nomes representam as linhagens e descendentes que desempenharam papéis na história de Israel, desde a época dos patriarcas até os dias em que o livro de Crônicas foi escrito. Além disso, esse capítulo estabelece as bases para entender a continuidade da linhagem de Benjamim ao longo da história de Israel, servindo como um registro genealógico essencial para a compreensão das origens das diferentes tribos e famílias que formaram a nação.
A genealogia de Benjamim, como apresentada no início do capítulo 8, desempenha um papel crucial nessa narrativa. Benjamim, o filho mais jovem de Jacó e Raquel, é o foco desse segmento genealógico. Ele era irmão mais novo de José, o qual se tornou o personagem central na história de Israel. Esta genealogia é importante porque nos fornece informações detalhadas sobre a descendência de Benjamim, revelando a continuidade da linhagem de seus antepassados até as gerações posteriores. Benjamim desempenhou um papel crucial na história de Israel, pois a sua linhagem era a menor entre as 12 tribos, mas nem por isso a menos relevante. O nome Benjamim significa filho da minha destra, que é uma referência à mão direita de Deus que abençoou Raquel, sua mãe, durante o parto. Esta bênção divina ilustra a importância de Benjamim na narrativa bíblica, apesar de sua pequena tribo. A genealogia de Benjamim traça suas origens até os primórdios da história de Israel, conectando diretamente a Jacó, o patriarca que deu início à nação. O texto começa com a afirmação de que Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, e isso estabelece uma linha de sucessão que é crucial para a compreensão da história e herança de Benjamim. Cada nome listado nessa genealogia representa uma geração subsequente, proporcionando uma visão detalhada da linhagem de Benjamim até os tempos em que este registro foi feito. A genealogia, ela desempenha um papel fundamental na Bíblia, servindo como uma ferramenta para rastrear a ascendência, identidade e herança das tribos e famílias de Israel. Além disso, a genealogia é uma prova da continuidade, conectando as gerações futuras às suas raízes e à promessa de Deus a Abraão de se tornar uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Através da genealogia, os israelitas podiam traçar sua conexão com os grandes personagens bíblicos, compreendendo assim a sua posição na história da salvação. 1 Crônicas 9 é uma extensão da narrativa que se desenrola desde o livro de Gênesis até este ponto e traça a linhagem dos descendentes de Israel, mais especificamente a história das tribos de Judá e de Benjamim. Então, nesse capítulo, nós somos introduzidos aos habitantes de Jerusalém, após o retorno do exílio babilônico. Esses versículos descrevem a reorganização da cidade e do templo, bem como a restauração das atividades religiosas e cultuais. A ênfase é dada aos levitas, que desempenham um papel fundamental na adoração a Deus e na manutenção do culto. Além disso, esse capítulo destaca a importância do registro genealógico, mostrando como os israelitas valorizavam as suas raízes e conexões familiares. O primeiro trecho inicia com um importante registro genealógico dos habitantes de Jerusalém após o retorno do exílio babilônico. Este é um momento significativo na história do povo de Israel, marcando a restauração e a reorganização da Cidade Santa, bem como a retomada das atividades religiosas e cultuais. O texto começa mencionando os filhos de Israel que retornaram para Jerusalém após o exílio. Este é um evento de grande importância, pois simboliza a renovação da vida judaica na terra dos seus ancestrais, depois de décadas de afastamento forçado. A menção dos israelitas que voltaram destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de restauração. Mesmo após o castigo pelo pecado e a destruição de Jerusalém, Deus não abandonou seu povo. O texto continua descrevendo os habitantes de Jerusalém, e aqui é revelada uma diversidade de grupos étnicos e sociais que se estabeleceram na cidade. Entre esses grupos destacam-se os descendentes da tribo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Esse detalhamento é importante, porque ilustra como o povo de Deus estava se reagrupando e se reassentando em Jerusalém, formando uma comunidade diversificada.
Os versículos finais descrevem os levitas encarregados de tocar música e cantar no templo. A música desempenhava um papel fundamental na adoração a Deus, elevando os corações dos adoradores e celebrando sua grandeza. Isso destaca a importância da adoração não apenas como um dever religioso, mas como uma expressão sincera de louvor e gratidão a Deus. E o capítulo 10 nos mostra as lições de obediência e desobediência. Marca o início de uma narrativa essencial da Bíblia Sagrada que fornece informações sobre a queda do rei de Saul, o primeiro rei de Israel, e de seu filho Jonatas, na batalha contra os filisteus. O capítulo começa descrevendo a batalha entre os israelitas e os filisteus no Monte Gilboa. Saul e seus filhos estão envolvidos na luta e a narrativa detalha como a batalha se desenrola. Infelizmente, as forças de Israel são derrotadas e Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, são mortos. A morte de Saul é especialmente significativa, pois ele foi escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel, e a sua queda simboliza o fim do seu reinado. Esse relato também está escrito em 1 Samuel, que nós já lemos, a morte do rei Saul, e aí em 2 Samuel nós começamos a falar sobre Davi, mas a morte de Saul, acompanhada pela morte dos seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, serve como um lembrete solene da fragilidade da vida humana e das consequências da desobediência a Deus. Saul, que começou como um rei escolhido por Deus, agora enfrenta um fim trágico devido à sua desobediência persistente e falta de busca pela orientação divina. Amém? Aqui nós terminamos esse áudio, ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que foram informações essenciais para que a sua leitura ficasse mais rica. Que Deus te abençoe e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.